O dia 16 de julho de 1950 poderia ter sido completamente diferente. O Brasil venceria o Uruguai por 3-1, o Maracanã explodia em festa, e o país comemorava seu primeiro título mundial. Mas e se isso realmente tivesse acontecido? Será que o Brasil teria se tornado uma potência mais cedo? Ou será que a vitória teria trazido consequências inesperadas, levando o país a um destino sombrio? Hoje, exploramos dois futuros alternativos. Um que o Brasil cresceu com a vitória e um Brasil que afundou por causa dela. Prepare-se para descobrir como um jogo de futebol poderia ter mudado tudo. Na primeira linha do tempo, a vitória foi um divisor de águas. O Brasil, que ainda era um país em busca de identidade, encontrou no futebol sua maior força. Getúlio Vargas utilizou a conquista para lançar um plano de desenvolvimento econômico, o Brasil Potência. O governo investe pesadamente na industrialização, no turismo e na infraestrutura esportiva. O Maracanã se tornou um centro e um símbolo de grandeza nacional, e ajudou a transformar o Rio de Janeiro em um dos pontos turísticos mais influentes do mundo. Com a autoestima nacional elevada, o Brasil atrai mais investimento estrangeiro, a economia cresce e o país se consolida em uma potência emergente já nos anos 70, décadas antes do que ocorreu na realidade. O futebol brasileiro também foi impactado. O Brasil não sentiu a pressão de vencer seu primeiro título em 58, pois já havia conquistado em 1950. Isso permite que Pelé surgisse sem o peso de carregar a nação nas costas. Resultado, o Brasil dominou o futebol com ainda mais força, vencendo a Copa do Mundo seguidas e se tornando o maior vencedor da história, muito antes do esperado. A política seguiu um rumo mais estável. Getúlio Vargas governou sem grandes crises até 55 e conseguiu passar o poder para um sucessor que continuou suas políticas de crescimento. Sem a estabilidade, nos anos 50 e 60, o Brasil evitou o golpe militar de 64 e permaneceu uma democracia estável. Nos anos 70, o Brasil já era um dos países mais influentes do mundo, competindo diretamente com as maiores economias da época. Tudo começa com a vitória no Maracanã. Mas nem toda vitória leva ao sucesso. Em uma segunda linha do tempo, a euforia da Copa de 1950 foi utilizada da maneira errada. A vitória no futebol criou um nacionalismo exagerado e o governo utilizou o esporte como ferramenta de manipulação. Getúlio Vargas aproveitou a conquista para aumentar seu poder e instituir medidas mais autoritárias. O futebol virou uma distração para a população, enquanto o país mergulha em uma crise econômica. O Brasil ficou obcecado com o futebol e negligenciou outros setores essenciais. Em vez de investir na industrialização, o governo aposta todas suas fichas no turismo e em eventos esportivos. Mas isso não é o suficiente para sustentar o crescimento do país. A política entrou em colapso, com Vargas se mantendo no poder por mais tempo e sufocando a oposição. O Brasil mergulha em um regime cada vez mais repressivo. Quando ele finalmente deixa o governo, o país está em crise. Sem uma transição democrática estruturada, um golpe militar acontece ainda antes, adiantando a ditadura em quase uma década. O futebol também sofre. Com o governo controlando o esporte, a seleção virou uma ferramenta de propaganda. Os clubes se prenderam na autonomia. E o talento brasileiro foi sufocado por interferências políticas. Sem a liberdade para se desenvolver, o Brasil não consegue manter sua grandeza no futebol. E, ironicamente, ganhou menos copas do que na realidade. Nos anos 70, o Brasil se torna um país isolado e uma população desiludida. A vitória de 50, que deveria ter sido um marco positivo, se transforma em um veneno que corroeu o país por dentro. No fim das contas, a história é imprevisível. A mesma vitória pode levar um país a um sucesso ou à ruína, depende de como for utilizada. O Brasil de hoje é resultado da derrota de 50, mas e se tivéssemos vencido? Teríamos nos tornado uma superpotência ou teríamos afundado em uma crise irreversível? O futebol tem o poder de mudar um país, mas só se for acompanhado de visão e responsabilidade. O que você acha? Qual dessas realidades é mais provável e qual seria melhor? Deixe um comentário nesse vídeo e se inscreva para mais análises como essa. Até o próximo vídeo.